Com que alegria a gente começa esse bate-papo que você já sabe, né? Que a gente tem aquele encontro ecleticamente com os nossos amigos e a gente fala de esporte de maneira eclética. Pode ser futebol, pode ser vôlei, basquete, pode ser paraquedismo e pode ser também tênis de mesa. Hoje é o caso aqui, esse papo alegre, descontraído. Eu trouxe dois amigos aqui para me ajudar nesse papo, para a gente conversar, para mostrar para você que também o que está acontecendo no mundo do esporte em Manaus. Por isso, eu vou começar falando inicialmente com Stanley. Quem não conhece o Stanley, né? Stanley, qual é mesmo o sobrenome dele? Daqui a pouco eu digo. Mas o importante é que o Stanley está aqui conosco e vai falar um pouco daquilo que vocês estão acostumados a ver nas tardes, muitas vezes abafada, quente em Manaus, que são os paraquedistas, que é uma imagem espetacular, uma imagem maravilhosa. Stanley, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho do paraquedismo, Stanley? Opa, Chagas, bom, prazer enorme estar contigo mais uma vez, para a gente poder passar um pouco da imagem do nosso esporte aí, que é o paraquedismo, e a gente poder aí conversar bastante sobre esses últimos acontecimentos. Exato, e olha, para quem não sabe, eu acho que eu ainda não descobri um local da onde o Stanley não tem assaltado. Eu vou descobrir ainda e vou contar para vocês. Bem, também a gente hoje trouxe aqui um grande amigo, um defensor, digamos assim, árduo do esporte que o Brasil tem procurado e o Amazonas tem destaque. Já teve atletas muito importantes participando. Jorge França, vamos conversar, vamos falar sobre o tênis de mesa. E a palavra é sua agora. Boa tarde a todos os nossos espectadores. É um prazer sempre falar do tênis de mesa. Eu inicio falando, com a sua aquiescência, seguindo, dando uma boa notícia para o Brasil de uma maneira geral. Ontem foi realizado em Singapura um campeonato que eu chamo até de uma pré-olimpíada, em que o nosso Hugo Calderano obteve terceiro lugar. Entre 8 semifinalistas, mulheres e homens, somente o Calderano furou essa bolha de tantos atletas que tem espalhado pelo mundo, ele conseguiu essa laura. Perdeu para um chinês, naturalmente, que é o segundo colocado no ranking, que é bicampeão olímpico e tricampeão mundial, chamado Ma Long, que perdeu a final para um outro chinês, que é o 01, primeiro, Fan Zhendong. Então, estamos no caminho certo, o Calderano tem tudo. Essa é uma prévia do que serão as Olimpíadas. E que Deus nos ajude, principalmente ao Calderano, para alcançar essa laura aí para o Brasil. Ainda no tênis de mesa, já para o lado aqui do Amazonas, na próxima quinta-feira, dia 23, fará 80 anos nosso ícone do tênis de mesa, que é o Sérgio Oliveira. São 80 anos dedicados ao tênis de mesa, que ele começou lá no longínquo, década de 60, com outros amigos. Um deles é um médico, o doutor Gilberto, que encontra-se em Fortaleza, e o outro, tem mais dois que ele também não soube dizer quais são os nomes, lá longínqua, década de 60. E o tênis de mesa foi galgando, foi aos poucos, em 1900, eu estou fazendo uma regressão para que fique gravado para a história, porque tem pouca coisa escrita sobre isso. Eu consegui, perguntando aos amigos e a outros também, em 1972, o então Roberto Gesta fez o primeiro estatuto de tênis de mesa. Não só foi do tênis de mesa, segundo eu apurei, foi do vôlei e do atletismo, e outros dizem também que de todos os esportes foi o Roberto Gesta quem iniciou todo esse tênis de mesa,
que em 74, 75, já no auge aqui do tênis de mesa em Manaus, quando aqui cheguei, eu via. Hoje, infelizmente, já não vejo tanto. Muitas pessoas jogando tênis de mesa na rua, botando qualquer pedaço de madeira para jogar. Hoje eu já não vejo tanto, uma pena. E em 74, 75, teve o famoso ping-pongão. E nesse ping-pongão foi campeão o Arjan. O Arjan está conosco também aqui, jogando até hoje. Mas você não vai contar tudo de uma vez, vamos contar de isso pedaço. É só a entrada. É só a entrada, né? Entrada. Eu quero lembrar a você que você vai poder nos assistir. Olha, o site é norte1.com.br. Não deixe de assistir. Você vai saber de muitas novidades dentro desse papo que a gente está levando aqui. Como você também, de maneira nenhuma, pode deixar de passar na Hiper Esporte. Você está vendo aqui o desfile de produtos e tem muito mais. Preço excelente, Hiper Esporte, em vários locais para você visitar. E aí você já sabe também que para praticar o paraquedismo, o endereço é o Aeroclube de Manaus, a segunda entrada. Ele quase não tem salto. Eu vou até perguntar dele agora. Stanley, segredo aqui só para nós. Quantos saltos você já deu, Stanley? São 15 mil saltos de avião, né? Nesse meu tempo de esporte aí, que são 32 anos de paraquedismo, 32 anos com bastante sucesso, dedicação, sem nunca ter me machucado, sempre respeitando realmente o que nós temos, as regras de segurança. E com isso, a gente acaba nos deixando numa posição de exemplo para que esses jovens que estão começando o paraquedismo possam entender que o paraquedismo é um esporte grandioso e que a gente consegue sim praticar ele sem se machucar. O que é mais difícil, sair do avião ou saltar da arena da Amazônia ou de árvores, como eu sei que você já fez? Chagas, na verdade, quem me acompanha um pouco, né, sabe... E a ponte? Sabe dos meus feitos. Eu fui o primeiro ser humano no mundo a saltar de uma árvore usando paraquedas, coisa que falaram que era impossível. Nós fizemos um trabalho, um projeto e consegui realizar esse salto, né, em 2012, aproximadamente 2014 ali, enfim. O projeto começou em 2012 e nós concluímos ele em 2014, realizando o primeiro salto de paraquedas feito de uma árvore. E também, consequentemente a isso, foi o salto mais baixo de paraquedas realizado naquela época, foram 38 metros, quando eu decidi que não dava mais, estava bom por aí. E logo em seguida, recentemente, me fizeram um convite para saltar da Arena da Amazônia, do teto. Eu achei até que era para sair do avião e entrar lá e pousar, e falaram, não, isso aí é para os paraquedistas normais, né? Para você, a gente quer que você suba no teto e pule lá do teto. Então, quando eu cheguei lá para fazer o estudo, só tinha 32 metros do teto para a arquibancada. E acabou que também realizei o salto com sucesso, enfim. Fui também o pioneiro em saltar da ponte em Rio Negro, onde deu maior notícia naquela época, né? Eu não faço salto por notícias. Eu faço o salto por realização própria, né? E aí acabou que hoje em dia alguns outros paraquedistas também já têm ido lá na ponte, mas enfim, o exemplo que a gente sempre quer dar é um exemplo de fazer o salto sempre com segurança e sucesso. Com tranquilidade. Stanley, então, dentro disso aí, eu queria que você falasse também como começar, né? Claro, qual é o tempo que leva o aluno para iniciar o salto em paraquedas, e eu sei que os primeiros, ou não, são enganchados no gancho ou não. É preciso dizer, quando eu falo no gancho, são aqueles dois juntos que saltam, entende? Para que você possa entender a colocação que eu fiz. Não é o salto solo, não é esse, aquele enganchado. Mas na escola, quando começa, qual é o tempo? Na verdade, hoje, né, a nossa escola, a minha escola, a Paraquedismo Manaus, ela é a escola mais antiga do Norte, em funcionamento. Tá? Aqui, no Aeroclube, nós temos em torno de umas 4 escolas. Mas como que se começa o paraquedismo hoje? Você pode fazer o salto duplo, que é o salto que você vai preso no instrutor,
em apenas 15 minutos de um bate-papo, com a coordenação da escola, você já está pronto para saltar. Só que é um salto de diversão. É um salto super seguro, onde você vai se divertir, tem filmagens e fotos, enfim. Agora você quer começar a praticar o paraquedismo, aí você precisa ingressar no curso teórico, são 8 horas de aula, né, para que você aprenda sobre equipamento, aprenda sobre emergências e navegação, para depois você começar o seu salto. Como que é o seu salto? Você vai subir com 2 instrutores, o primeiro salto, o segundo salto e o terceiro salto são com 2 instrutores, e do 4º salto até o 7º salto, apenas um instrutor. Então você se forma um paraquedista com 8 saltos. É um curso que nós chamamos de Acceleration Free Fall. É um curso acelerado para queda livre e com 8 saltos você está formado. Porém, ainda como aluno. Você só deixa de ser um aluno com 25 saltos. Aí você passa a ser um atleta categoria D. E o paraquedismo, já resumindo mais aqui, o paraquedismo é por categorias. O atleta de 25 saltos até 50 saltos é o categoria A, ele ainda é intermediário. De 50 saltos até 200 saltos ele é categoria B, de 200 saltos até 500 saltos ele é categoria C, e de 500 saltos para cima, que é a última categoria, é a categoria D. E essas categorias faz com que o atleta possa realizar algum tipo de salto. Vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. Quer fazer um salto demonstração no estádio? Quem pode ir? Categoria C e categoria D. São atletas com mais de 200 saltos dentro do esporte. Então é assim que o esporte é estruturado e organizado para que a gente possa tentar fazer com que realmente não tenha nenhum tipo de problema. E qual é a classificação para o paraquedista que tem 15 mil saltos? É a classificação de dar exemplo. Esse paraquedista tem que dar exemplo. Né? Ele tem 15 mil saltos. Para começar no tênis de mesa, como é que começa, o meu amigo Jorge França? Gostei da pergunta pelo seguinte, eu estava pensando aqui justamente isso. Dar um salto no tempo, que eu estava em 74, 75, vir por dias atuais. Nós temos, na Vila Olímpica, um excelente professor chamado professor William, que pega o jovem na faixa de 8, 9, 10 anos. Minha neta está lá com 10 anos aprendendo com o William. Vai até 12 anos, ele dá o início de tudo. E ali a gente vê o que cada criança já tem o dom para aquilo. Esses todos os atletas que têm por aqui, nomeados, bem laureados pelo esporte, no Amazonas, eu cito o Jael, o Mário, que ainda estão em atividade, e feminino. Nós temos a Lígia Silva, que hoje mora em São Paulo, mas participou de 2 Olimpíadas, e hoje ela está, como eu falei, residente em São Paulo e, salvo a minha memória não estiver falhando, ela presta serviço também para a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. E tem a Eligiane também. Foram 3 mulheres que se destacaram no tênis de mesa aqui. Me desculpe se eu estou falhando alguém, mas eu acho que todo o início tem que ser lá na Vila, todos os dias, de segunda a sexta, entre 9 e 11 horas, de 2 horas às 4 horas. A criança que tiver, os pais estiverem interessados em matricular, tem que ir na Vila, matricula, e é tranquilo, não despesa praticamente nenhuma. E ali é o início de tudo. Foi onde começou esses que eu estou falando a você. E eu vou contar um segredo para vocês que ninguém saiba, né? O França, ele toda tarde vai para lá praticar o tênis de mesa. Para quem não sabe, isso é só entre nós, tá? Ô Stanley, o custo inicial para o aluno que quer saltar de paraquedas. Hoje nós temos o custo inicial baseado em cima da aeronave que se é usada. Nós temos uma aeronave de médio porte, que é o Grand Caravan, né? Uma excelente aeronave, que tem um custo até que reduzido, porque usa querosene e não avigás, né? Por se tratar de ser uma aeronave turbohélice, fazendo com que os saltos não sejam tão caros. Mas o paraquedismo ele é um esporte que envolve muito investimento.
Até mesmo para que você possa treinar, então tem que ter investimento. Para quem vai iniciar o paraquedismo hoje, vai ter um gasto para realizar os 7 saltos no dólar de hoje, na cotação de hoje, pensando na aeronave que nós usamos hoje, em torno de R$7.000 ele gasta para se formar um paraquedista. Mas daí começa realmente o passo que ele vai começar a gastar. Exatamente. Porque ele vai ser um atleta logo, logo, e depois vai vir mais treinamentos. O França falou para mim que gostaria de fazer um salto, né? Muito em breve, você deve levá-lo para lá. Os rapazes aqui também já falaram alguns que estão pretendendo iniciar, pelo menos dar um salto, né? Agora, um salto importante também você pode dar na Hiperesporte. É rápido. Olha, você está vendo essa demonstração de produtos aqui, não são todos não que estão aqui, que ele possui lá. Você vai, tem preço, tem qualidade, tem atendimento e Hiperesporte é o caminho. Não esqueça, tem várias lojas para que você possa visitar, realizar o seu sonho. Inclusive, olha, detalhe, o Stanley tem lá os paraquedas, você não precisa ir atrás, correr, buscar paraquedas, não. Tem os paraquedas da escola que você usa e, olha, são garantidos, são revisados constantemente e tudo isso dentro da segurança. França, você não vai saltar mesmo, não? Estou fora dessa. Você está fora. Você já vislumbra assim, um campeão amazonense que possa se destacar hoje no tênis de mesa? O tênis de mesa, eu diria que o amazonense, não fui eu, que foi o ex-presidente de uma federação, o seu Clóvis, ele falava o seguinte, que o biotipo do amazonense é próprio para o tênis de mesa. Porque normalmente não são pessoas altas e você dificilmente vê um mesa-tenista alto galgar os mais altos postos. Então aqui tem braço forte e rápido. Então as características do tênis de mesa. Respondendo a sua pergunta diretamente, tem um rapaz que eram quatro rapazes, né, naturalmente. Um deles, chamado Siddhartha, ele já foi atualmente, ano retrasado, ou 2 anos atrás, ele foi da seleção infantil e juvenil brasileira. Ele está treinando na Alemanha, ele tem um bom futuro e ele normalmente vem a Manaus, ele está afiliado a uma entidade aqui de ensino e esse é onde eu vejo alguma possibilidade de galgar algum desses. Isso tem que ser um trabalho contínuo, né? Um trabalho contínuo de formação. Não podemos esquecer, achar que não, já está feito, não. Ficou um gap muito grande aí entre, falar mais na parte masculina, do Mário e o Jael, o gap, não tem, está aparecendo agora, bota aí, coloca aí mais ou menos cerca de 10 anos. Anteriormente, nós tivemos esses desbravadores do tênis de mesa, posso citar o Dr. Chang, o próprio Sérgio, o Dr. Bubol, e outros tantos iam para o Rio de Janeiro para aprender as novas técnicas do tênis de mesa. O tênis de mesa, desde que eu parei, eu tinha 14 anos de idade. Voltei com 52 aqui, um gap aí de 32 anos, 32, 32, qualquer coisa assim. Então, a bola que tinha um diâmetro de 38 milímetros, passou para 40. Quer dizer, ela era de celulose, passou a ser de plástico. Isso tudo dizem, né, que era para evitar que os chineses continuem a ganhar. Mas eles continuam a ganhar da mesma forma, mas está chegando agora, basta ver que o Calderano, como falei anteriormente, conseguiu penetrar nessa... E essa seria a minha próxima pergunta. Aliás, você não pode esquecer, norte1.com.br, que você vai nos assistir, só não pode interagir conosco ainda, eu repeti, ainda. Por que, França? Os chineses são o papa do tênis de mesa. Olha, falando nisso, nós vamos falar em breve aqui também do tênis de quadra, hein? Aguarde, sim. Acontece o seguinte, eu acredito que seja o dom, também o dom. Eles têm muito trabalho, dizem até
que quando houve a mudança da bola de 38 milímetros para 40 milímetros, eles pegaram todos os grandes jogadores, levaram para um local desconhecido e lá treinaram bastante isso. Tem muito treinamento nisso, muito treinamento. O japonês está tentando chegar mais próximo, mas nós estamos vendo que o brasileiro também tem. Os outros países também têm. E quando não pode, importa. Por exemplo, a Alemanha importou um chinês, o nome dele é Deng Qiu, que é um excelente jogador, mas só raciocinando, se a China deixou sair, é porque ele não ganha ninguém. Tem 2 franceses também, o nome é Alex e o outro está me faltando, está me falhando a memória, mas são excelentes, mas eu não acredito que esses 2 franceses sejam para essa Olimpíada. Eu acredito pelo desenvolvimento dele para a próxima Olimpíada eles vão dar trabalho, os 2, são 2 irmãos. E o Brasil também. O Brasil, além do Caldeirão, estou vendo com 2 outros garotos muito bons, que é o Victor Ixi e o Isaac Joit, são bons, estão na trilha deles também. No feminino, nós temos uma jogadora chamada Bruna Takahashi, que está lá em 18º, por esse, entre as 20 primeiras. Mas ela tem que galgar ainda muito para chegar no nível das chinesas. As chinesas atualmente são imbatíveis. Eu acho que na próxima Olimpíada vão pegar todas as medalhas. Não há dúvida. Olha, um segredo que eu vou contar para vocês, o meu amigo Jorge França é oficial de marinha, ele veio, ficou, comeu jaraqui, comeu aquele carocinho também gostoso que tem aqui, né? E ficou em Manaus. Ele é um apaixonado pelo tênis de mesa, muito. Assim como também o Stanley não gosta de paraquedismo, né? Como vocês sabem. Stanley, um exemplo, né? O atleta, eu quero ser um paraquedista. Qual é o dia, qual é a hora que ele se dirige à escola para iniciar o treinamento? Ele precisa entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, né, da Paraquedismo Manaus, e lá ele vai fazer o agendamento da parte teórica dele, para que depois, aos finais de semana, comece a parte prática, que são os saltos. Nós temos, às vezes, alunos que realizam 3 saltos por final de semana, 4 saltos, e um que realiza um salto por mês. Então, isso é muito relativo, e até mesmo as pessoas, os alunos que têm condições financeiras de realizar 3, 4 saltos no final de semana, ele é avaliado pelo instrutor sobre o desempenho, porque existem exercícios a ser realizado, e se o instrutor percebe que realmente ele está ficando cansado ou qualquer tipo de estresse quanto ao aprendizado, isso é interrompido no momento. Quando ele está começando, é 12 ou 13 mil pés que ele começa a saltar? São 12 mil pés, que dá 4 mil metros, né? E com isso ele sempre abre o paraquedas a 6 mil pés, que são 2 mil metros. Você falou de abrir o paraquedas. O aluno salta com aquele paraquedas que, por exemplo, por algum motivo ele não aciona aquele botão. Aquele equipamento que faz com que o paraquedas abra, ele está agregado ao paraquedas? Sim, Chagas. O paraquedismo hoje ele é um esporte que tem muita tecnologia e a escola precisa investir nisso. Então, a Paraquedismo Manaus tem todo o investimento, usa equipamentos de ponta, são equipamentos importados, equipamentos americanos, e é obrigatório os computadores. Um exemplo do computador é que se chegar à altura do paraquedista ter que abrir o paraquedas e ele ainda não o fez, o computador vai detectar essa altura e vai disparar abrindo o paraquedas automaticamente. Isto é segurança. Agora uma pergunta que não cala. Você que já tem esses pouco mais de 15 mil saltos, o que é melhor, saltar do avião ou do helicóptero? Eu prefiro o helicóptero. Embora a minha vida toda foi saltando de avião, eu tenho mais tempo de vida dentro do paraquedismo do que fora do paraquedismo, né? Que eu comecei com 13 anos de idade. Mas eu sou apaixonado por helicóptero, isso sem dúvida. Você gosta mais de... Gosto, embora onde nós trabalhamos aqui em Manaus, nós não temos helicóptero disponível para lançamento. Já chegamos uma época, na década de 90, onde nós tínhamos os helicópteros das Forças Armadas, enfim, da FAB,
e a gente acabava usando bastante. Hoje não se tem mais essa oportunidade. Pô, França, nessa história de saltar de paraquedas, eu sei que você não está pretendendo mais, né? Agora eu também não pretendo, já passei da idade, embora não aparenta, mas eu já tenho mais de 22 anos. O tênis de mesa, para que dê um salto, uma impulsão maior, o que é que está faltando aqui no Amazonas? Aqui, na minha avaliação, porque eu fui o primeiro presidente da atual Federação de Tênis de Mesa do Amazonas. À época, eu tentei conseguir um técnico de ponta para cá. Infelizmente, eu não obtive êxito. Estava pensando eu pensei até em um cubano, né, para vir para cá também. Na época havia uma certa abertura para vir para cá, pensei no cubano. Como exemplo, eu sinto o estado do Amapá, que levou para lá um cubano e obteve excelentes resultados. Infelizmente, eu não obtive, eu acho, para você dar um salto, um upgrade no tênis de mesa, você tem que ter uma interação maior com os polos desenvolvidos. Tá? Temos, inquestionavelmente, São Paulo é esse grande polo que tem de desenvolvimento. Para se conseguir qualquer coisa, basta ver esse atleta que eu falei, o Siddhartha, ele estava aqui, o pai dele, pelo que eu saiba, tinha condições, o levou para São Paulo. Teve outros também que jogaram por Bauru. A própria Lígia, ela saiu daqui, ela foi jogar por Santos. Né? O Siddhartha foi jogar por Bauru, um outro também foi. Então, esses tiveram uma exceção muito grande na carreira dele de mesa tenista. Então, para você tem que investir. Né? E investimento é uma coisa meio difícil de ser feita num esporte que não tem um apelo popular. Não tem. Só tem os abnegados que gostam muito, assim como eu, gostamos, o Sérgio, o Dr. Chang, o Dr. Bubol e o próprio professor William, que realmente... É aquilo do pai trocinador. Do pai trocinador, correto. O pai trocinador, esse rapaz que eu falei, o Siddhartha, foi o pai que o levou, o pai que o manteve em São Paulo. Eu não sei a situação dele financeira hoje na Alemanha. Ele foi da Alemanha para a França, então ele está jogando. A própria Lígia, pelo que eu saiba, também teve um estágio na Europa. Essa Bruna Takahashi está jogando por uma equipe lá na França. Esses dois que eu falei, o Eric Joit e o Vitor Esti, estão jogando por 2 times na 2ª divisão da Espanha. Via governo do Amazonas, via Suframa, não seria possível, exemplo, trazer, importar um chinês por um determinado período para vir fazer aqui o que seria chamado assim de treinamento, mas tem um nome técnico que me fale agora, fazer um upgrade, um upgrade, exato, para ajudar o desenvolvimento, o aumento da capacidade dos nossos atletas? Seria muito interessante isso. O conhecimento de quem que é técnico hoje, o técnico do tênis de mesa aqui, você tem que ver o seguinte, que chega num nível e acabou. Há bem pouco tempo, o chinês vai desenvolvendo as técnicas, tinha umas jogadas, antes uma jogada chamada Haral, que era um saque curtinho perto da rede. Aí o chinês soube disso, partiu por uma jogada chamada Chiquita, parece o nome mexicano. Então essa jogada, ela é praticada no mundo inteiro. Você vê e aí vem aquilo do intercâmbio. Do intercâmbio. O Calderano, o presidente da confederação, o Alaô, pagou, que eu saiba, financiou um técnico especificamente na Europa para treinar somente essa jogada Chiquita. Ela é tão boa, todos os jogadores de alto nível têm que fazer. O Calderano, você vendo, se você puder ter a oportunidade de ver, é um tiro. É um tiro, aquilo não é uma cortada, aquilo é um tiro, é excelente. E todos esses jogadores do mundo em alto nível têm que dominar essa técnica da Chiquita. A simples que nós conhecíamos, a cortada, isso
Isso é um detalhe, é pouca coisa que você vê a defesa deles e fazer um varal. E não tem jeito, eu estava vendo esse jogo do Caldeirão com o Malong, para decidir quem ia para a semifinal. Estavam na semifinal para ver quem ia na final. A bola passou 2 dedinhos acima da mesa, lá, da rede, melhor dizendo, lá havia cacetada, não tem jeito. E nesse, para você ver como o tênis de mesa está muito nivelado, excetuando os chineses, o terceiro ou quarto colocado do ranking, que é um japonês chamado Harimoto, ele perdeu para um nigeriano chamado Quadri Aruna, que é o 13º, mas eu fiquei pensando, falei, esse Quadri Aruna treinou só para jogar contra o Harimoto, que era uma coisa de louco. Tudo que era bola que via baixinha para cá, para baixo, por cima, quem joga tênis de mesa por baixo, por cima, pelo lado, não sei o quê, ele batia e não era fraquinha não. Com a extrema violência. Muita violência. O Harimoto, desculpe só, o Harimoto, que é o 3º ou 5º, perdeu para ele. E esse Quadri Aruna, nigeriano, perdeu nas quartas de final para o Caldeirão 4-0, rapidinho. Stanley, antes que eu esqueça, e é muito importante perguntar, o uniforme necessário para o salto de paraquedas. Como o aluno tem que se apresentar, usar? Hoje a escola ela tem toda uma estrutura, né, para a prática do paraquedismo. Quando o aluno paga o salto, está incluso o equipamento, está incluso o macacão de salto, é um macacão próprio para queda livre, né, capacete com rádios transmissores, enfim, tênis, o que for necessário para a prática se encontra na escola. E para o atleta, também eles são possuidores do seu material, macacão para a modalidade que ele vai praticar, que o paraquedismo ele tem diversas modalidades. Então, para cada modalidade ali em queda livre, se necessário um macacão diferente. Uma pergunta, sabe-se muito bem que quando há o salto, a velocidade é muito grande. Há um encontro de ar também muitíssimo grande. É necessário, é obrigado, é dispensável o uso de um óculos protetor para evitar o deslocamento da retina? Sim. A partir do momento que você faz mais que 10 segundos em queda livre, é obrigatório a proteção dos olhos, né? No caso, o óculos de paraquedista. Só que, como eu falei, o paraquedismo hoje, ele tem muita tecnologia. Então, hoje já se usam capacetes próprios para paraquedismo, com lentes, né, com visor, que você não precisa mais do óculos, ele já vem o capacete com a viseira. Então, hoje nós temos capacetes de ponta aí. Stanley, foi passado na televisão durante muito tempo não, mas em alguns programas, um maluco que treinou muito, que ele tinha aquele skate, ele dava carambola no ar, fazia aquilo tudo. Precisa, para realizar aquilo, em torno de 5 anos, 3 anos de treinamento, 20 saltos, 500 saltos, 200 saltos. E um pouquinho de loucura também. Um pouco de loucura, né? Porque a partir do momento que teus pés ficam amarrados numa prancha, é loucura. A gente precisa da perna para voar em queda livre. Mas é um esporte que é uma modalidade que nós estávamos chamando de sky surf, que é a prancha, mas no mundo ela acabou não se desenvolvendo muito bem. Então acabou que meio que extinto. Ainda alguns usam a prancha, mas hoje com os macacões, que é aquela roupa de morcego, que nós chamamos de... Eu ia falar exatamente sobre isso. Que a gente chama de wingsuit, ele que realmente foi o responsável por acabar o sky surf, né? Então hoje as pessoas querem saber mais dessa roupa, que é uma roupa que acaba em queda livre tendo mais tempo, voando bem mais, e foi isso que aconteceu. Para quem não conhece, vamos explicar o seguinte. Esse que ele está falando é aquela roupa de morcego, você vai muito mais adiante para depois, então, abrir o paraquedas. É um negócio muito bacana, muito bonito. De vez em quando, aqueles que já têm muitos saltos, muita experiência, eles usam isso. Mas, olha, nós estamos chegando ao final do programa. Infelizmente, eu gostaria que durasse um pouco mais, pelo menos 2 horas mais, mas nós estamos chegando ao final do programa. E eu queria ouvir as suas palavras finais e depois do França também.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês, a toda a equipe, a produção, enfim, muito obrigado. Obrigado ao França por compartilhar um pouco dessa experiência aí de estarmos juntos, né, falando sobre esportes bem distantes, ping-pong, né, tênis de mesa. Tênis de mesa. Para você ver como eu sou leigo na coisa, né? A mesma coisa falo comigo, como faz para pular de paraquedas, né? Pula ou salta, enfim. Né? Bom, mais um prazer enorme, agradecer a presença aqui do França. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo mesmo. Tá? E dizer a todos vocês que estão assistindo que o paraquedismo está sempre lá nos finais de semana, o portão é aberto, pode entrar, visitar a gente, né? Visitem as escolas. A Paraquedismo Manaus está de porta aberta para receber a cada um de vocês. Nós temos atletas que estão hoje participando de competições fora de Manaus. Acabamos de ter uma recordista feminina sul-americana lá da nossa escola, que participou agora em São Paulo da competição de maior formação em queda livre de só mulheres, enfim, dedicando aos Dia das Mulheres, né, o evento que foi feito. Enfim, nosso trabalho não é só trabalhar com alunos e salto duplo, e sim com os atletas, dar um norte para que eles possam realmente sempre saltar com segurança. França. Primeiramente, agradeço também o convite para a gente falar um pouquinho de tênis de mesa, ao Stanley aqui, que nos deu uma aula aqui de paraquedismo, e falar também o seguinte, o tênis de mesa, antes de tudo, se ele não conseguir formar um atleta, ele tem que formar um cidadão. Então, tem vários aí que nós vamos. Vou pegar o Sérgio, é um cidadão. Dr. Chang, não, foi um bom atleta, jogou bem, mas hoje ele é médico. O professor William é professor da rede primária de ensino. Então, tudo isso, e o tênis de mesa, para aqueles que não sabem, eu acredito que a grande maioria saiba, tênis de mesa é um esporte que exige muita concentração. Dizem que ele só perde para o xadrez e para a dama. Eu sei, o que eu já sofri várias vezes, com uma pequena descontração, você perde 5, 6 pontos e perde toda a partida. Então, tênis de mesa, uma pergunta que me surgiu, que pode ser o telespectador pedir, e o material? Nós temos hoje, não sei se eu posso falar aqui, alguns sites no Brasil que já fornecem material. Tá? Não é um material muito específico do paraquedismo, mas é um material para a pessoa começar a ensinar. Começar a jogar, praticar o tênis de mesa. Eu mesmo, para minha neta, fiz uma raquete para ela estar jogando. Está gostando, graças a Deus. É isso. Meus amigos, muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês. E olha, você já sabe, né? O site é norte1.com.br. Fique conosco, nos assista e aguarde o próximo programa.